Olá, tudo bem? Me chamo Thalita, sou graduanda da Universidade de Brasília. Estou aqui para apresentar o meu trabalho chamado Memórias, Objetos e Afetos em A Resistência, de William Fuchs. A Resistência é um livro do William Fuchs lançado em 2015 e se inscreve, né, num contexto em que muitas obras estão sendo produzidas, né, muitas obras sobre ditaduras militares na América Latina estão sendo produzidas. E é uma história ambientada no contexto da ditadura militar na Argentina, que narra um irmão na tentativa de falar sobre violência, repressão, sobre silêncio, sobre silenciamento, né, o processo de silenciamento, sobre histórias de resistência e a importância também de resistirmos. É um livro que é narrado de uma forma em que a angústia aparece de uma forma muito latente, muitas vezes com muitos vazios, muitos espaços, páginas em branco, marcando justamente essa dificuldade que a gente tem de falar sobre experiências limites, né? Experiências de trauma e experiências que às vezes nos fogem à compreensão, mas que mais que nunca, né, no contexto que a gente vive no Brasil, né, de negacionismo, precisamos falar. Então, ele articula dois principais conceitos, né, para pensarmos memórias, objetos e afetos nessa narrativa, que é o conceito de memória como elaboração histórica, trabalhado bastante por Legoff aí na década de 90, e o conceito também de fotografia, porque o Fuchs, ele trabalha bastante a linguagem fotográfica dentro da narrativa dele. A partir da fotografia, né, ele vai criando histórias, ele vai criando situações, ele vai trabalhando questões que muitas vezes são difíceis de dizer, mas através da linguagem fotográfica ele consegue ampliar, né, esse entendimento. O segundo conceito é o conceito, né, de fotografia, para pensar como que o Fuchs ele vai articulando, né, a linguagem fotográfica aos eventos, aquilo que ele quer abordar em cada capítulo. Então, um conceito bastante conhecido que foi usado no trabalho é o conceito da Susan Sontag, que é o da fotografia como fonte de dedução. Ou seja, essas construções, essas representações dentro da narrativa, ela muitas vezes está ligada a um campo afetivo e podem ser construções muito amplas, sabe? Importantes sobre violência, sobre resistência, sobre silenciamento e em constante diálogo com a memória. Tendo aí, mais uma vez, a relação com o conceito que o Legoff emprega, que é essa construção mútua entre passado e memória. São o tempo todo se construindo. E uma relação importante para a gente pensar a literatura também como embate, né? Essas narrativas como embate a esse esquecimento, que não é um esquecimento ingênuo ou desproposital, é um esquecimento como projeto, e um esquecimento como projeto político. Então, muito importante, porque a literatura nunca se desvencilha do contexto em que ela é produzida, e por isso, quando a gente pensa em estudar produções, a literatura aparece aí como um caminho de entender suas relações dentro do espaço social, suas relações de produção também, político, social, histórico. Então, essas relações entre história e literatura são muito ricas, né? Para quando a gente decide abordar uma temática e pensar essas produções também, enriquecem e abrem muitas possibilidades de análise. Para que trabalhemos a ditadura de uma forma mais humanizada, muitas vezes dentro da sala de aula, nos livros didáticos, em outros materiais. Essas histórias, elas parecem de uma forma muito cartesiana, de uma forma muito numérica, de uma forma muito estatística. O que é importante, mas não basta para trazer e para tratar experiências limite, né? Então, a resistência aí, a partir da linguagem fotográfica, a partir dessa forma de narrar o outro, a experiência do outro, mas que também se torna sua, é importante também como fonte, né? E esse é um breve resumo do trabalho. Muito obrigada pela atenção.